Dão, zona entre serras de inúmeras castas, de histórias cruzadas, Dão, o berço de grandes vinhos de lote. É uma região de prestígio que não é de agora e que foi cultivada ao longo dos séculos. Esta é uma região com história. Há quem diga, São Pedro lá no céu tem uma grande insatisfação porque cá na terra deixou uma boa garrafa de Dão. O que é que estas serras têm? Terão neve? Terão gente? Vinho não é, certamente. A esta altitude não há vinhas, mas a Serra da Estrela define um ponto muito específico no mundo dos vinhos portugueses. Estamos a falar da região demarcada do Dão, que se estende desde aqui até à Serra do Caramulo, onde está a Sónia Araújo. Ora, se o norte é para ali, o mar está nesta direção. Isso significa que o Luís está ali, na Serra da Estrela. Dia perfeito para uma prova cega. Apresentações feitas, a contagem dos quilómetros começa agora. Porquê que esta região se chama Dão? É uma boa pergunta, mas se calhar para o presidente da CVR. Esta, eu sei, é uma região cheia de história e se calhar a origem do nome é mais uma dessas histórias. Cheia de história, cheia de montanha, porque eu sinto-me um pouco encurralada aqui numa cratera vulcânica, quase. Sim, compreendo o que estás a dizer, há aqui um microclima, mas não é só a meteorologia, não é só o relevo, há também as pessoas. Há um microclima social que é muito especial e que vais conhecer já a seguir. Um quadro com 3 amigos, homens do vinho, apaixonados pelo Dão. Estamos a falar de Álvaro de Castro, Jorge Moreira e Francisco Olozabal. Álvaro de Castro é o nosso anfitrião, amigo de longa data, um dos ícones do Dão. A propriedade, a Quinta da Pelada, é o espelho da personalidade deste homem. Por entre a desordem e a rusticidade, Álvaro de Castro parece ter encontrado o caminho para fazer os melhores vinhos do Dão. Nós somos o país da diversidade e o Dão é a região mais diversa de todas. Ela não é... Falar de vinho do Dão é quase complicado, porque eu, dentro da minha propriedade, tenho vinhos diferentes, quanto mais dentro de propriedades aqui no Dão. E, portanto, isto é difícil por causa do clima e por causa da região em si. O nosso solo, uma coisa que toda a gente diz, e tal, o terroir é muito mais que o solo. E o terroir eu gosto, mas o solo não é bom. Não há nenhuma propriedade que tenha um solo uniforme. Conversa. Nós queremos é almoçar. E na mesa, vinhos brancos. Quinta de Sais ou o Mob dos Rapazes do Douro. E uma preciosidade, um branco com mais de 50 anos, do Centro de Estudos de Nelas. O que espanta neste vinho é ter tanta gordura, tanta intensidade de boca e depois o que marca completamente o vinho é a acidez. Ainda não está certo. Portanto, a acidez... Falar vinho de 73. Exatamente. A acidez inicial deste vinho é uma coisa... O grande problema dos vinhos velhos é que muitas vezes secam. E este vinho não seca. Este vinho era um vinho de um Centro de Estudos de Nelas, que é um organismo do governo. Do governo, não, do Estado. Há muitos vinhos brancos de todas as regiões de Portugal que melhoram muito com 2, 3 anos na garrafa. Acho que esta ideia de beber o vinho branco muito, muito novo é um disparate, porque os vinhos têm um sulfuroso, que é uma coisa que nós pomos para proteger o vinho, e quando se bebe um vinho do ano, praticamente, é demasiado. Se calhar dá dor de cabeça a algumas pessoas, não é interessante. Estes almoços na Quinta da Pelada são demorados. Uma verdadeira lição para quem é apaixonado pelo Dão. Há conversas a sério. Os vinhos sucedem-se. Depois dos brancos, os tintos. Realmente os vinhos do Dão têm muita acidez. Tanto os brancos como os tintos. Os pHs, curiosamente, até nem são assim tão baixos.
que é o pH é o que nos dá a percepção da acidez, o que se sente da acidez quando se prova. O que acentua muito a sensação de frescura é o perfil dos aromas e dos sabores. Haverá alguma forma de comparar este caráter dos vinhos do Dão com algum vinho do mundo? É talvez a Borgonha. Pela sua diversidade, está a ver? A Borgonha não é por pagar muito caro que nós vamos beber um vinho bom. O Dão é terra de brancos e tintos, vinhos de excelência. E se nos brancos há o encruzado, nos tintos um nome, Touriga Nacional, que nasceu precisamente aqui, nesta região. Poeira, por exemplo. Muito mais do que a Touriga Nacional, mas a Touriga Nacional é uma casta incrível. É a imagem desgastada. É como nas mulheres bonitas, em tudo. A Cláudia Schiffer aparece muito. Não é o seu caso. Não é o caso. Tanta conversa e ainda não consegui perceber o que é que a Touriga tem. Touriga Nacional, uva de sangue azul vestida de uma película grossa de cores vivas pintadas pela beleza. Há nela um aroma floral numa intensidade que se leva ao nariz até se perder na cabeça. O que é que sentes? Violetas? É capaz de ter alguma semelhança. Para. Quero mostrar-te aqui uma coisa. Aqui? Mas o que é que viemos aqui fazer? Concentra-te neste aroma. Árvores, folhas, caruma. Bem visto, caruma. Este aroma a pinhal, bosque, são aromas que normalmente associamos aos vinhos do Dão e depois ainda há a resina. Entre serras, curva atrás de curva, estamos no coração do Dão. Esta é a Quinta dos Carvalhais, casa de muitas experiências e castas. Destaque para o encruzado, que durante décadas deu trabalho a Manuel Vieira e que agora se reforma. O testemunho esse fica nas mãos de Beatriz Cabral de Almeida. O terreno aqui no Dão é tudo à base deste granito. É claro que não... A terra é formada a partir deste granito, mas não neste estado. Isto depois degrada-se com o tempo. E o que é que estas uvas ganham? Eu acho que nascendo arrancadas a este granito, não é? Faz com que a vinha sofra alguma coisa e que depois dê os vinhos com a qualidade que todos conhecemos. Já percebemos que o encruzado dá-se bem neste tipo de terreno. O encruzado é uma casta do Dão que não está muito relatada na literatura antiga. A gente, quando lê os livros antigos, não aparece muito. E o encruzado só foi recuperado há relativamente pouco tempo. Nós, quando viemos para cá, em 1990, é que começamos a desenvolver o encruzado com a vinificação à borgonhesa e depois ficar longos meses na madeira para incorporar tudo aquilo. E foi aí que, conjuntamente com os produtores e engarrafadores do Dão, começaram a recuperar a imagem do encruzado. Há pessoas que dizem assim, este vinho é muito mineral. Aliás, é um dos termos mais utilizados. E as pessoas, o mineral não cheira. Sim, de facto já ouvi. O mineral não cheira, porque realmente a gente faz assim, não cheira. Mas se batermos uma com a outra, assim, agora cheira. Uhum. Agora vou saber identificar. Até parece que estagiou em madeira. Aqui os carvalhais na região do Dão são uma propriedade absolutamente fundamental. Mas a magia deste sítio é isto que estamos a ver, não é? E é isso que apaixonou, se calhar, agora a Beatriz, que vai ter a enormíssima responsabilidade de o substituir. Já está com saudades? Ou não?
Já. Eu adoro esta quinta. Eu acho que é mais o Dão que já está com saudades suas. Não sei. E se calhar não vai conseguir estar muito longe daqui, não é? Não sei. Vem muito tempo afastado. Veremos, mas a paisagem é muito bonita e depois tem uma coisa que eu gosto muito, é os terroirs diferentes. Para um enólogo, poder fazer vinhos diferentes. E o Dão oferece isso Em tudo. 50 hectares. Nós temos aqui 50 hectares de vinha e temos aqui uma variedade. Podemos fazer desde o espumante, logo de início, até acabarmos em dezembro com colheita tardia. Podemos fazer todo esse... Tudo em 50 hectares. Tudo em 50 hectares. Com 9 terroirs diferentes, ou micro-terroirs, não é? E com 9 terroirs diferentes. O Dão oferece essa fazer diversidade. Isso. É isso que é realmente entusiasmante aqui na região do Dão. Então vamos lá recapitular. Um vinho bom pode ser um vinho barato, porque o que define como barato é o facto de haver muita oferta. Se há muita oferta é porque ele se produz de forma mais rápida e em grandes quantidades. Mas isso não vai afetar também a qualidade do vinho. Sim, vai, claro, mas como devias saber, há outros fatores que têm influência. As castas, o tipo de vinho produzido, o blend entre castas e às vezes, em algumas ocasiões, até aquilo que acompanha o vinho, como viste no soalheiro, lembras-te? O alvarinho que vai muito bem com o porco-bízaro, não é? Mas também estás a dizer-me que o determinado vinho é produzido a pensar em determinada combinação? Não foi isso que eu disse. O vinho produz-se simplesmente. Depois, mais tarde, o consumidor é que pode experimentar determinados alimentos com determinados vinhos. Então, se no Alto Minho o alvarinho vai bem com o porco-bízaro, aqui no Dão vai bem com o quê? Com queijo Serra da Estrela, não? Ou é demasiado óbvio? E que mal tem o óbvio, não achas? Nada. Com o sol a ser engolido pelo horizonte, seguimos para norte, onde o dia tinha o seu tempo contado, mas a noite era ainda uma criança. Bem-vindo à Casa da Inso. É aqui que vamos pernoitar, mas antes estamos com o crítico gastronómico Fernando Melo, num local de prestígio e em boa companhia. Só falta mesmo desenvolver o nosso paladar. Vamos pôr um bocadinho de queijo aqui na ponta do dedo e vamos depositar na língua e depois encostar ao céu da boca durante um bocadinho. E o que é que devemos sentir? Vocês viram que primeiro há um contacto salgado, não é? Depois começa a abrir-se uma componente láctea que corresponde, vai lá... Coisa de gordura também? Sim, sente-se muito isso. Sente-se a textura do queijo, não é? Completamente. E há um lado amargo, que é o trabalho do cardo. Mas o que é importante é que o instante em que juntamos a língua ao céu da boca seja neutro. Tal como provamos quando provamos um vinho. O álcool, a acidez e os taninos têm de estar equilibrados, tem de ser um vinho equilibrado à entrada. Temos que ter esse equilíbrio do queijo, não é? Tem. E se virem bem, depois há a prova do meio da boca e do final. E tocaste num ponto muito importante, que é nós temos de... Sentimos a gordura do queijo, não é? E esse é que é o grande desafio da harmonização do vinho com o queijo. Bom, e temos aqui vinho branco, não é? E não tinto. Só temos vinhos brancos. O que não se estão enganados. Normalmente se ouve dizer, não é? Se ouve dizer é que liga bem a um tinto. Um tinto, um vinho do Porto, por aí fora. E afinal temos aqui 3 brancos. Pois, chamo isso o efeito escadote. Que é que vamos comendo queijo, bebendo vinho, comendo queijo, bebendo vinho, até que arrebentamos. Ui, não convém. Não pode ser. Claro. A harmonização tem de ser uma coisa que neutralize, que nos ajude a entrar tanto no vinho como no queijo. E esta nossa sobremesa é só conversa ou provamos mesmo? Estava a ver que ninguém dizia nada. Bom, e temos vários queijos e temos 3 vinhos. Para onde é que começamos? Eu começaria do mais velho para o mais novo. Nós temos no mais velho que tem esta temos cor... uma relíquia que temos aqui fantástica, é uma relíquia do Dão. Distingue-se bem dos outros. É um encruzado da Quinta dos Roques e é de 2001. Já é um vinho com alguma idade. É uma relíquia. Tem estas notas de mel, resina... É impressionante agora, em cima do queijo, como a boca fica neutra. Não é? Sim, exatamente. De acordo. É verdade. O Dão é uma das regiões de Portugal que tem o vinho certo para o seu produto. O branco. A casta encruzada.
Eu já estou convencida. Liga realmente muito bem com vinho branco. Sim, sim. Repara, se tivéssemos aqui um vinho do Porto, qual é que era a diferença? Teríamos uma estrutura forte. Porque é uma ligação habitual também, não é? Sim, com queijo Serra Estrela. Sim, mas tínhamos dois problemas, mas o principal é que a doçura ia jogar muito também com o componente salgado do queijo. Sim, imaginando um vintage, por exemplo. Um choque de titãs, e nós não íamos conseguir saborear nem o vinho, nem o queijo. Neste caso temos aqui o Casa da Ínsula, que é um vinho aqui da casa, o Encruzado 2010. Será o vinho ideal? Eu acho que sim, mas não sei se nós vamos provar a sobremesa, mas temos ali um bocadinho de requeijão que podíamos provar diretamente para fazer antes, a prova. Não é? Talvez antes. Não sei o que é que acham. Então, sugeres provar assim? Fresquíssimo. Eu gosto sempre de se cheirar, porque um bom requeijão eu consigo topá-lo pelo aroma. Então, vê lá. Tem de me cheirar a requeijão, porque se não cheirar... E sobretudo não ser salgado. Este cheiro é cheiro a requeijão, tem aquele cheiro após o soro. Não sei defini-lo, é difícil, mas o requeijão é isto. Duas coisas muito frescas. O vinho fica muito fresco e o requeijão também salta, não é? É exacerbado. Vinhos e queijos depois. A hora e o local batiam certo com a atividade seguinte. Dormir. Depois de uma noite bem dormida, o dia convidava uma inspeção pelas redondezas. Desgastando um pouco mais o alcatrão da estrada, seguimos para Santar, que era já ao virar da esquina. E depois só mais uns 30 km. Ao passear pelas ruas desta vila, demos de caras por mera coincidência televisiva com um convidado inesperado. Pouco importa que o mesmo até seja natural da região e que o Luís já tivesse dito que íamos encontrá-lo. É inesperado na mesma. Neste programa, as coincidências existem a valer. Sr. Presidente, o Rio Dão tem aqui uma predominância muito forte porque deu nome à região, não é? Sim, claramente. O Dão atravessa a região transversalmente, portanto é a bacia hidrográfica do Dão coincide com a maior parte da superfície vitivinícola da região. Portanto, está explicada a razão de ser do nome, não é? A dúvida. E esta é uma região cheia de história e já foi até, entre os consumidores, a principal região de Portugal. Porquê é que, entretanto, isso se perdeu, não é? Bom, de facto, o Dão é uma região centenária, é das mais antigas regiões do país, portanto, foi criada como região demarcada de vinhos em 1908 e os grandes agrónomos e especialistas portugueses sempre definiram o Dão como a região por excelência produtora de vinhos, portanto, vinhos de mesa, portanto, vinhos não licorosos. Bom, o que acontece é que, como tudo muda, a partir da adesão à União Europeia houve outras regiões que com os fundos comunitários começaram a fazer vinhos, por exemplo, e não só, outras regiões do país, vinhos fáceis de beber também, um bocado contrastando com os vinhos do Dão, que são vinhos que é preciso compreendê-los um pouco. Precisam de mais tempo de garrafa. Vinhos com mais taninos, com um pouco mais de acidez. Por isso é que os vinhos do Dão vão muito bem com a comida. Portanto, porque de facto são vinhos que têm aquela acidez e aquela estrutura tanínica e, além disso, são vinhos com uma grande longevidade. Mas eu próprio, como apaixonado do Dão, e estou farto de explicar isso também à Sónia, ouço muitas vezes, o Dão é uma grande região, é um sítio extraordinário. Já vi grandes críticos de vinhos dizerem coisas, eu se fizesse um vinho seria no Dão, mas depois, a seguir a isto, o que é que falta para o Dão reentrar no gosto dos consumidores? Sabe que as tendências não se alteram de um dia para o outro, e não é por nossa vontade. É preciso, em primeiro lugar, é preciso que o produto tenha qualidade. E eu acho que depois de um período em que o Dão andou perdido, desde há uma década e meia, que de facto o Dão voltou a reencontrar-se.
O Paço de Santar é mais um local marcante, carregado de história. É o sítio ideal para quem quiser ter uma experiência do Dão. E podem levar esta frase à letra, porque foi neste sítio, pertencente a Dão Sul, que nos encontramos com Ana Rodrigues, para que nos mostrasse as últimas novidades da investigação vinícola. Sulfuroso é um composto que nós utilizamos na produção de todos os vinhos e que tem como objetivo conservar o produto o mais tempo possível. Portanto, para estabilizar o vinho, como se diz na número. Exatamente, para estabilizar o vinho. Portanto, quer a nível microbiológico, quer a nível de oxidação, ou seja, é também um antioxidante bastante bom. Portanto, algumas pessoas têm uma ligeira intolerância ao sulfuroso, podem ter mesmo uma alergia mais declarada, mas estamos a falar de uma franja da população que é relativamente pequena, estima-se que sejam cerca de 3% da população. Mas então a ideia de que um copo de vinho à refeição faz bem não é válido para toda a gente, é isso? Digamos que com moderação, no geral, toda a gente pode beber um copo de vinho à refeição. E como é que se manifesta essa intolerância ao sulfuroso? Náuseas, dores de cabeça fortes. Não é o caso da Sónia, que ela não... Não, eu estou bem. Não sou intolerante ao sulfuroso. Fizemos um lote em que não adicionamos qualquer sulfuroso e adicionamos o produto resultante deste projeto, que são os filmes à base de quitosana. Ana, e na prática isso nota-se? Ou seja, no final, no sabor, no aroma, isso nota-se a diferença entre um vinho com, sulfuroso ou sem? As diferenças aqui, esperemos que não sejam muitas do ponto de vista sensorial, não é? Portanto, aqui o objetivo é nós conseguirmos produzir um produto que mantenha o mesmo padrão de qualidade, mas que, em vez de utilizar o sulfuroso, utiliza estes filmes de quitosana. O que eu noto nestes vinhos sem sulfuroso, do teu estudo, é que estão mais próximos da fruta, têm aromas mais primários, não é? Sim, sim. Notamos que de facto, eles ficaram bastante frescos, a fruta está bastante presente, mas, no entanto, aquilo que nós notámos efetivamente foi que os filmes não só, portanto, conservaram todo o potencial do vinho, não é? Aquilo que nós já conseguimos obter, mas também conseguiram revelar, portanto, não ter esses aromas mais primários camuflados. Porque depois temos aqui outro com sulfuroso, que é o encruzado da Quinta de Cabris, não é? Até gostava que a Sónia... Eu gostava de comparar, não é? Exatamente. Acho que é uma boa oportunidade. De facto, em termos de aroma e de sabor, não é tão diferente assim. De Santar para Viseu, a gastar amortecedores, longa vida para esta pick-up. Já percebi porque é que me deste isto para ler. É que assim vais tu a conduzir. E achas que não tem interesse? Não sei, é subjetivo, não é? Isto é a opinião do autor. A minha pode ser diferente. Sim, pode, isso é verdade. Mas, na realidade, estamos a falar de um tubarão e de uma faneca, não é? Olha, cá está o Álvaro Classe A. Olha, e o vinho sem o sulfuroso? Será que conseguia chegar a uma Classe A? Sei lá o que é que o futuro nos reserva, sabes? Mas isso sei eu. Outro produtor, outra quinta, outro vinho. E este produtor é especial. Viemos a esta vinha, perto de Viseu, à procura de uma certa paz. O que encontramos foi simpatia, afetividade e uma grande agitação. Mas já lá vamos. Antes, conheçam Henrique Muniz, o herdeiro da Vinha Paz, surfista e viticultor, e o enólogo João Paulo Gouveia. A Vinha Paz é um pequeno projeto, mas um enorme sucesso. Henrique, onde é que sente a sua paz e a sua paixão? É mais na água ou no vinho? É nos dois sítios. Eu penso que os dois acabam por se completar. No surf, é na água, não é no mar. Tenho uma grande paixão desde criança. Aliás, somos os 3 irmãos, sou uma família dos 3 irmãos, 3 fazemos surf. O que fez primeiro, a vindima ou surf? Talvez a vindima, porque na altura eu comecei a fazer surf. Hoje em dia os miúdos começam a fazer surf com 7, 8 anos, ou mais novos até. E eu comecei a fazer surf com 16. No entanto, eu com 8 anos já vinha para aqui fazer vinho com o meu pai e com o meu avô, nos lagares, como nós temos lagares de pisa a pé, já ia para dentro do lagar, já comecei a ir para dentro do lagar com cerca de 8 anos. Como é que consegue, nos dias que correm, conciliar as duas atividades, as duas paixões, a esta distância do surf? Acaba-se por se conseguir, porque eu tenho casa no Porto, então ando muito Porto e Viseu.
e pelo caminho acabo sempre por parar em espinho e como tenho um bocado, eu consigo gerir um bocado o meu trabalho, a minha vida, então consigo, a prancha anda sempre no carro, não é? E então a gente passa pela praia e consegue sempre fazer uma fugida de meia horinha para fazer o surf. Não há nada que não se resolva, não é? E é uma paz, não é? Tanto aqui como no mar. É as duas coisas, sem dúvida, porque o mar, a gente está connosco, está com a natureza, e aqui também acabamos por estar com a natureza. João Paulo, eu sei que isto é uma rasteira, mas se lhe perguntasse qual foi o melhor vinho do Dão que mais o emocionou até hoje? Acho que já bebeu. Não é fácil. Sei que já bebeu muitos. Já provei imenso, já bebi imenso também. Olha, eu lembro-me um Porta de Cavaleiros 63, que era um vinho extraordinário. 63 foi de facto... Custou 2 euros no leilão. O que é ótimo. 63 foi um dos anos, eu diria, dos melhores anos que o Dão teve. Mas folgo em ter provado, por exemplo, o Touriga Nacional do Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão, 63. Mas há outros, 83, por exemplo, são vinhos fantásticos, não referenciando marcas naturalmente, mas há vinhos fabulosos. Aliás, uma das grandes particularidades do Dão é essa mesmo, é que tanto no que respeita a brancos como que no respeita a tintos, são vinhos com imensa longevidade e, portanto, essa é outra particularidade que os vinhos têm. O objetivo agora é ajudar o Henrique a lavar as barricas e, ao mesmo tempo, derrotar o Luís no seu próprio jogo. Ganha quem lavar a barrica mais depressa. Ora, aí está. Tá bem. Agora vai ali, carregar um botão, bota a mão aqui, carrega no botão. Está a ver? Está bom. Impecável. Tá, que o Luís, até ao lavar dos cestos, é sempre vindimo. Vai, estás pronto? Siga, vamos a isso. Então vamos lá, começa. Na frente, na frente. Por aqui, A coisa tem que ser bem feita. Dar ao pedal e cuidar de tudo. Zé, fui mais rápido ou não? Mas ainda não travou. Agora sim. Agora travou. Olha, fizeste um bom esforço, ficaste em último. Eu te vinha para a colheita. E eu, à Sónia, ofereço esta reserva, o seu avô a lavagem de pipas. Mas isto é um grande prémio. Espero, quando houver mais pipas, a Sónia vir cá lavá-las. Certo? Ó, Sr. José, combinado. Boa ideia, boa ideia. Eu também venho. Certo, Mas a Sónia foi a mais rápida, mas quem lavou melhor fui eu. Foi. Não, a pipa já está lavada. Não. No próximo episódio, viajamos na órbita do homem e do vinho no Bussaco. Conhecemos a garrafeira de Luís Pato e desvendamos o amor cego de Dirk Newport. Vinho como arte. Leitão em banho de tinto. Um encontro com a geometria da uva. E fechamos o episódio com os Guardiões das Caves de São João.